Olá pessoas, como vocês estão? Desejo que todos estejam muito bem. Eu estive ausente aí por problemas de saúde. O meu laríngeo aqui, a fala foi atacada e eu precisei me recolher para entender o que precisava ser revisto, visto, ouvido, sentido, porque o sintoma chega quando de alguma maneira algo precisa ser reformulado, né? Então eu realmente me recolhi. Eu até escrevi um texto sobre isso, fui intuída a escrever um texto, tá lá na comunidade, tá? Na aba comunidade, falando um pouquinho sobre isso, sobre o desconforto, né, que a gente tem no físico, quando a nossa imunidade cai e algum setor físico nosso é abalado, emocional, o cuidado que a gente precisa ter, né, para entender o que precisa ser reformulado, mudado, ressignificado, tá bom? A minha voz não tá 100% ainda, mas a saudade apertou de cá. Queria agradecer aos novos inscritos, aos que já fazem parte desde o início, dizer que eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Me senti falta mesmo, de fato. Fui intuída aqui pela minha espiritualidade para fazer um rastreamento de dor. Eu gosto muito dessa tiragem. Se fizer sentido para você, comenta, curta, compartilha, tá bom? Vamos utilizar o tarô dos anjos. Vamos fazer a nossa conexão. Vamos respirar fundo. Vamos nos conectar à centelha divina, fonte criadora de tudo que há. Vamos pedir licença à nossa espiritualidade, nossos anjos, guias e mentores. Vamos nos colocar na posição de receber. Que sejam mensagens edificantes, que eu consiga ser clara, honesta e objetiva naquilo que precisa ser passado. Vamos lá? Por favor, espiritualidade. Quem chegou até aqui? Quem ressoou com essa mensagem? O que precisa ouvir? Qual a dor aí? Qual o desafio? Que precisa ser visto, que precisa ser olhado nesse momento. Se não fizer sentido para você que chegou aqui, solta, tá? Não é para você a mensagem. O que precisa ser visto, olhado? Por favor. As mensagens são atemporais, então vale no momento que chegarem até você. Vamos lá? Eu vou tirar todas as cartas primeiro e depois a gente inicia. Vamos lá. O que precisa ser curado aí? O que te machucou? O que eu tô pronto isso? Vamos curar. O que precisa ser curado aí, para quem ressoar com essa mensagem? A sua capacidade de acreditar no seu valor, de reconhecer a sua capacidade de realização na vida. É o enxergar você, olhar para você, reconhecendo a sua história, reconhecendo as suas habilidades e principalmente reconhecendo
a sua capacidade de, aqui na 3D, né, se realizar materialmente. Muitas pessoas aqui podem ter aquela ideia que o espiritual afasta do material. E não. Nós estamos aqui e precisamos também olhar com carinho, com devido respeito para as conquistas materiais. Uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário. Quando eu consigo equilibrar o meu espiritual, o meu emocional, e consigo alavancar a minha energia material, o meu potencial criativo de realização no campo material, né, com um bom emprego, com recursos financeiros, com boa saúde, com tudo no nível do concreto, eu posso entrar numa fase muito maior de desenvolvimento. Por quê? Porque eu passo a contribuir para o desenvolvimento também de outras pessoas, né? E de tudo que está à minha volta, de todos que estão à minha volta. Essa realização material vem auxiliar no processo do seu desenvolvimento pessoal. Então, o que precisa ser curado? O resgate do seu alto valor, do seu merecimento. De saber que sim, você tem habilidades, você é um profissional competente, você é uma pessoa que vem aí dentro da sua trajetória tendo grandes realizações. Praticidade. Pode ser pessoas também que não se julgam merecedoras aqui, aí cabe cada um avaliar e encaixar na sua vida da melhor maneira possível, né? E se não fizer sentido para você, libera, essa mensagem não é para você. Então pode ser desde não acreditar no próprio potencial, não se sentir merecedor, se comparar demais, sempre achar que o outro é melhor, né? Então eu acabo me diminuindo e enaltecendo outras pessoas, e quando eu me diminuo, eu tiro minha força e me julgo incapaz de fazer grandes realizações, né? Ou de me realizar, não necessariamente grandiosamente, cada um dentro do seu contexto, sabe, né, encaixar aí do que estamos de fato falando em termos de realização no campo material, tá? No campo profissional, de ter até inclusive boa saúde. Então essa é algo que precisa ser curado. E o que gerou isso em você? Isso foi gerado por quê? Justamente por uma luta interna muito grande, uma luta solitária, você com você mesmo no campo mental, esperando sempre o pior. Eu até já falei um pouco aqui, né, quando eu disse primeiro, esperando o pior, achando que não é capaz, sempre que acontece alguma coisa, julga que não é para você. Isso te gera um processo de ansiedade muito grande, de noites mal dormidas. Vou ter que parar, gente, um minuto. Vai ter que ser assim. Precisei parar para hidratar aqui, né? E vocês não ouviram o barulho aí da água. Então gerou muita ansiedade. E sempre aquele posicionamento de esperar o pior. E é uma luta, volto a dizer, solitária. Você ali, ó, mentalmente acreditando no pior. Né? Isso é o que ocasionou essa sua ideia de não ser suficientemente bom, suficientemente próspero, suficientemente responsável para gerar conquista no campo material, tá bom? O que essa dor produz na sua vida? O que isso gera na sua vida? Um processo de muita indecisão, de se sentir perdido mesmo, de sempre que a vida te coloca numa situação que você precisa utilizar do seu protagonismo, da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua habilidade, você se perde. Você se sente amarrado, você se sente ali como não consegue enxergar possibilidades de resolver as questões e de se reafirmar, de estabelecer limites saudáveis. Você vai sempre estar
ali na corda bamba, sem saber o que fazer, né? Sem saber para que lado olhar, o que ouvir, muito dependente às vezes da opinião do externo, muito vulnerável, né? Deixando-se vulnerabilizar por questões que vêm de fora. E por que isso acontece? Porque eu não reconheço meu valor, eu não tenho confiança, eu não achei o meu ponto de equilíbrio, eu não consigo olhar para a minha história com o devido respeito, com o devido orgulho de tudo que você já veio realizando no decorrer da vida. A impressão que passa é como se fosse assim, e as suas batalhas, né, na nossa caminhada, nós temos muitas batalhas, muitos desafios, mas até a dificuldade de reconhecer isso, de reconhecer o quanto você já foi resiliente, o quanto você já se superou e o quanto você não desistiu. Então, quando eu não vejo força em mim, quando eu não consigo ver o meu próprio valor, quando tudo que vem de fora me afeta e o meu interior está ali inseguro, indeciso, desorganizado, o que a vida vai te mostrar do lado de fora? Tudo isso. Insegurança, desorganização, instabilidade, indecisão, situações que você precisa se posicionar. Justamente porque não consigo enxergar o meu lugar no mundo, não consigo enxergar a minha força, eu estou fora do meu lugar de realização, porque eu não me julgo capaz, eu não me julgo merecedor, eu não me julgo uma pessoa com habilidades consolidadas aqui para me realizar. E isso pode ser que as pessoas à sua volta nem percebam, tá? Aqui estão me soprando aqui também isso. E tem gente que nem percebe isso, passa uma imagem de ser uma pessoa muito bem resolvida, né? Porque tem muito medo de julgamento também, mas que internamente não é o que aparenta ser, tá? E olha, quando a gente fala assim, não estamos falando que é uma pessoa ruim, né? Vamos sair da dualidade disso, porque essa questão de esperar validação externa, de reconhecimento externo, de usar máscaras, faz parte de todos nós. Nós utilizamos dessas máscaras para circular nos espaços sociais. A pessoa que fala aqui agora é diferente da pessoa que está lá trabalhando. É diferente no sentido assim, lá eu tenho que ter uma outra postura, uma outra maneira, uma outra abordagem. E qual que é o nosso maior ganho aqui em termos de desenvolvimento pessoal? É justamente quando a gente consegue conciliar a nossa essência, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente é bom em fazer, aquilo que a gente já sabe que se realiza fazendo, e a gente consegue transpor isso nos vários contextos da vida. Eu me utilizo ali do que é necessário dentro de um processo de uma sociedade organizada, né? Dos recursos, dependendo do que você exerce. Mas mesmo assim, o meu trabalho, ele tem a minha cara, ele tem o meu estilo, ele tem o meu jeito, e ele conversa com o que eu sei que realmente é importante para mim. Você tem a sua marca registrada em tudo que você fizer, porque você aprendeu a se olhar, a reconhecer o seu valor e a perceber a trajetória que você quer para a sua vida. Só que quando eu não me julgo merecedor, como é o caso aqui que a gente está falando dessa ferida de se achar incapacitado, não merecedor, enfim, eu não enxergo isso em mim, logo as minhas ações serão contraditórias, porque eu estou tentando andar pela vida, transitar por essa jornada a partir do valor de outras pessoas e não dos meus valores, não do que eu gosto. Eu estou querendo me encaixar naquilo que as pessoas esperam de mim, porque eu tenho medo de decepcionar. Às vezes eu me acho uma farsa, eu não consigo reconhecer o meu valor, eu nem sei do que eu sou capaz de fazer, porque eu
não me julgo capaz, né? E aí, como você pode curar essa ferida? De que maneira? Olhando para o seu entorno, para a sua vida e reconhecendo onde você pode empreender a sua energia. O que eu posso fazer para criar no meu contexto espaços onde eu posso manifestar aquilo que eu acredito, aquilo que faz parte do meu plano de vida. Então, se eu gosto, por exemplo, vou dar um exemplo específico, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de auxiliar pessoas, eu gosto muito disso. Mas lá no meu trabalho, isso é uma hipótese que eu estou levantando, eu não tenho esse espaço. O meu trabalho é meramente burocrático, tenho que lidar com papéis o tempo inteiro. Então o que eu faço? Os intervalos, dentro daquilo que é possível que eu faça, eu vou criar espaços na minha rotina, na minha vida, para estudar sobre o que eu gosto, para empreender sobre aquilo, para participar de grupos onde, de alguma maneira, as pessoas têm uma mesma frequência vibratória ali. No meu trabalho, eu vou aprender a estabelecer limites saudáveis para que eu não gaste energia com o que não é necessário. Na minha vida particular, na minha vida familiar, na minha vida afetiva, eu vou aprender a emanar a energia que eu acredito, que eu gosto, que eu quero, e a eliminar aquilo que não faz sentido para mim. E eliminar não quer dizer o seguinte, eu vou me afastar, eu vou brigar, eu não quero saber mais disso, ou daquilo ambiente, ou daquelas pessoas. Você pode continuar dentro de espaços, mas sabendo que existem limites ali que você precisa respeitar. E de alguns espaços, de repente, você de fato tem que se afastar. De algumas pessoas também, né? Aí cabe a cada um saber onde o calo aperta. Então encaixe aí, veja se não tem situações que você anda fazendo pelo outro, deixando de fazer por você, dando mais importância ao que o outro fala do que você realmente acredita. Muitas vezes isso também pode ser entrar em conflitos desnecessários, tentando mudar o outro, e a gente não muda o outro. A gente só pode mudar nós mesmos. E olha que isso demanda tempo, e muitas vezes a gente tropeça no meio do caminho porque a gente tem dificuldade de mudar, inclusive, as nossas posturas, as nossas atitudes e comportamentos. Lembra, as respostas sempre estão em nós, tudo é sobre nós. Não são as pessoas que precisam mudar, sou eu que preciso olhar as pessoas de uma forma diferente. Mas eu só consigo olhar para isso de uma forma, para as pessoas, para os contextos, para as situações de uma forma diferente, quando eu me permito olhar para mim, me posicionar, achar o meu lugar de fato, achar o meu valor, e aí sim, mudo posturas, comportamentos, atitudes, escolho onde eu invisto a minha energia, onde eu tiro a minha energia, me respeito, me acolho, e aí sim, eu começo a expandir a minha consciência, eu começo a ir além, né? E o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Aquilo que eu não conheço não existe para mim. E é justamente às vezes, por não conhecer e não existir para mim, que eu entro em conflito com outras pessoas. Porque ao invés de tentar ampliar a minha visão sobre uma situação, sobre um contexto, sobre um conflito, eu vou querer impor a minha opinião, ou eu vou não querer olhar para outras possibilidades dentro daquela mesma questão. Sabe quando você tem verdades absolutas, ideias absolutas, e você não se permite ver outras possibilidades? Ou se alguém chega para você e começa a se questionar, começa a te questionar sobre o que você faz, ou o que você diz, ou o que você realiza, e você, por não ter essa segurança já afirmada dentro de você, você já se coloca em posição de dúvida. Ou seja, você já transfere o seu poder para outra pessoa. Ela chega de fora, te critica, ou te dá um posicionamento, isso e aquilo outro, e você já se diminui
né? Por quê? Porque está te faltando a certeza ali de que sim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso errar, eu posso falhar no meio do processo, mas eu sei o que eu quero. E se eu errar, e se eu falhar, tá tudo bem. Feito é melhor que perfeito. Eu vou me ressignificar, eu vou reavaliar a rota, eu vou ajustar a minha bússola, mas eu vou continuar ali naquilo que já faz sentido para mim e que eu olho e sei que é o que eu quero, é o que eu desejo. É um processo de uma busca interna, é um processo todo dia você se permitir isso e ter a flexibilidade de entender que em alguns momentos eu vou precisar ser mais flexível, ser mais leve, porque as coisas não acontecem do jeito exatamente que eu quero. Às vezes eu chego no objetivo, mas de uma maneira até então que é inusitada para mim, nova. E eu preciso estar aberto às possibilidades que podem surgir. Eu posso estabelecer uma meta e ter vários caminhos para chegar nessa meta. Mas esses vários caminhos eu só vou perceber se eu estiver receptivo a isso. E nem todo mundo que está à sua volta, que faz parte da sua história, vai estar em ressonância com isso, vai concordar com isso. Cabe a você buscar o seu ponto de equilíbrio para que quando as adversidades, todas as ideias contrárias, as falas contrárias àquilo que você deseja chegarem até você, você consiga observar o que faz sentido ou não, mas sem perder o seu ponto de equilíbrio. Então não tenha receio de iniciar projetos, de correr atrás daquilo que você acredita, de se permitir, né? Não deixar que o medo te pare, que o receio te pare, que o julgamento alheio te pare. E onde essa dor, esse incômodo, essa ferida aí, ela quer te levar? Para que caminho ela quer te conduzir? Né? Ao equilíbrio. Que você se fortaleça internamente. É o que a gente vem falando aqui já. Que você ache o seu ponto de equilíbrio. Que você se perdoe pelos momentos que você não conseguiu levar adiante os seus objetivos. Que você se perdoe pelos momentos que você foi muito crítico com você mesmo. Pelos momentos que você deu valor demasiado às questões de outras pessoas e não olhou para as suas. Quando você, de alguma maneira, por não saber equilibrar todos os aspectos da sua vida ali, e nem todo mundo, todos nós temos momentos assim, você se deixou de lado. Aqui nós temos pessoas que têm uma energia muito, muito bonita até de trabalhar a questão da empatia, de olhar para os outros, de procurar entender ali e de acolher, mas que muitas vezes faz isso só com o outro, esquece de fazer com você mesmo. Então essa dor, ela quer, quando vista, né, quando você coloca a luz sobre ela, você enxerga ela, você começa a buscar dentro de você um equilíbrio. Você para de entrar em julgamentos com você e com as outras pessoas também. Eu já saio da dualidade do bom e do ruim. Cada um age a partir de um lugar que a intenção sempre é positiva. Por mais absurda que pareça uma situação que alguém que você veja ou que você faça, a intenção sempre é positiva. Mas a gente caminha até onde a gente consegue ir. Nem tudo nos é mostrado. Tem coisas que a gente não tem condições de olhar. Então a gente vai numa progressão, né? A gente vai crescendo e de repente a gente tem que dar 2 passos para trás para dar um para frente, porque esse processo de desenvolvimento interno, de equilibrar as energias dentro da gente, de saber o que eu preciso fazer, que é importante para mim, e o que eu posso empreender para me realizar, sem necessariamente ter que impor de uma forma não elegante para as outras pessoas aquilo que eu quero. Porque existe maneira de fazer isso.
Eu posso ser assertivo, eu posso estabelecer limites, sempre no nível de educação, de ética, né, buscando o meu equilíbrio interno, alinhando a minha energia masculina e feminina que todos nós temos dentro da gente em prol daquilo que eu desejo. Tá? Então, qual é o caminho que está te levando? Do equilíbrio interno, de abandonar julgamentos, de eu criar uma força ali interna, achar o meu ponto de equilíbrio e aprender a lidar com os desafios que vêm de uma maneira mais tranquila e equilibrada a partir do meu lugar de poder, do meu lugar de eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir, e eu tenho ferramentas internas já trabalhadas, e vou continuar trabalhando, né, porque é sempre um trabalho constante, para realizar aquilo que eu desejo. E vamos parando, para e continua. Pare, bebe água e a garganta ia assim. Tô teimosa aqui, gente, teimosia. E qual que é o conselho da espiritualidade aqui com relação a tudo isso? Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de colocar a sua voz no mundo. Agarre as oportunidades. Resgate o prazer pela vida. Resgate a sua alegria. Resgate a sua criatividade. Se surgirem novas oportunidades profissionais, não receie, acredite. Você veio para vencer, todos nós. Então nós temos aqui possibilidades de mudança aí. Não tenha receio de realizá-las. E bem no fundo do deck tem aqui justamente o que é o julgamento. Faça uma avaliação, reavalie tudo, separe o joio do trigo. Veja o que precisa ser mudado. Direcione a sua bússola, ajuste o seu leme e faça as mudanças necessárias e não tenha receio. Não tenha receio. No meio do processo você pode sim ter algumas situações que você acredita que não foram bem resolvidas. É ok, faz parte do processo de crescimento, de sucesso. Não é linear essa jornada. É como eu falei, muitas vezes eu tenho que dar 2 passos para trás para dar um para frente. Mas eu não posso esquecer que eu tenho essa capacidade de ir e vir rumo àquilo que eu desejo. E se o passo que eu dei, os 2 passos que eu dei para trás é porque foi necessário. Existe o tempo divino, que é difícil às vezes de nós aceitarmos, mas existe. Então nem tudo que te traz, que faz você voltar, é porque é ruim. É justamente, talvez, muitas vezes é justamente para o quê? Para você recuperar suas forças e depois dar um salto quântico. Eu volto é que nem o arco e flecha, não é quando a gente puxa a flecha, a gente vem para trás para ela pegar o quê? Força, né? Olha, eu querendo explicar uma coisa difícil. Mas assim, no conhecimento comum mesmo, eu volto para puxo a seta para trás, o arco, né, a flecha, para quando eu soltar ela ir com mais força. Então algumas retomadas de decisão, alguns movimentos que eu faço é justamente para pegar mais fôlego, para que eu tenha mais força ali para levar adiante aquilo que é necessário que eu faça. Tá bom? Deixa eu saber se fez sentido para você. Então, aqui as perspectivas aqui. Mesmo que essa dor, às vezes, aí de não se achar merecedor, de achar que não é capaz, te traga muitos desconfortos, o objetivo maior é fazer com que você recupere a sua força e o seu lugar de poder, tá? E se realize. Saia da prisão mental. Saia da ansiedade. A gente tem cartas aqui de manifestação. Então, permita-se. Mayra fala tudo isso, mas nunca acontece. Está no seu campo. Existe o livre-arbítrio. O que você vai fazer com ele, as decisões que você vai tomar, vão depender de você. Agora, você não está só, né? Você não está só. Saiba pedir auxílio. Pergunte. Você tem uma egrégora espiritual muito forte aí para te auxiliar nesse sentido. E a carta que veio aqui dos acordos espirituais é justamente essa. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para dúvidas. Finalizou assim com chave de ouro.
Espero que tenha feito sentido. Um abraço caloroso para vocês e desculpem, né? Eu volto, desligo e tal, mas enfim, estava com saudade mesmo e era o que a espiritualidade também precisava entregar para vocês hoje. Fiquem bem, um abraço carinhoso, grato espiritualidade.